Vou lavar umas cuequinhas na mão, umas carçolas na mão. Os mesmo que eu coloquei aqui, ó. Foi ela que me deu. E herança da minha mamusca pra mim. Ó, ó. Vocês acham que eu tava... Eu acho que o meu varal improvisado vai sair. Não é. Não é? Que sem vergonha. Ó, ele tá de fone, gente. Ele colocou o fone provavelmente pra eu não falar com ele. Ele colocou o abafador da Rebeca. Eu esperei ele tirar pra eu falar. E eu achei que era o meu varal improvisado. Já estamos sem algumas peças de roupas importantes. O tempo hoje virou e ficou de chuva. Eu falei pra ele, eu vou fazer um varal nem se for pra eu pegar um desses galhos aqui e pendurar um varal em alguma coisa desse daí, mas eu preciso lavar roupa. Aí eu achei que ele tava ali, ó, procurando. Eu falei pra ele, procura naquelas madeiras alguma coisa pra fazer um varal improvisado. Não é. Gente, aqui, ó, é mais... Eu já fiz... Parece, né, que tá muita bagunça por causa de excesso de caixa. Caixa vazia, caixa vazia, caixa vazia, que eu fui tirando e organizando, ó. Então tá, digamos que uns 80 e pouco por cento das coisas no lugar. E é aquilo que a gente tá falando, quebrar a cabeça aqui é por questão do espaço mesmo, né? Então, pra vocês verem, ó, eu vou ter que aguentar um pouco isso aqui, ó. É incômodo, gente? É, pra caramba. Mas assim, tudo que eu vou usar muito está ali. Eu vou organizar aqui os cantinhos depois, né? Que eu já até comecei a organizar algumas coisas. Mas assim, tudo que vai usar muito vai ficar ali embaixo da pia. Por enquanto vai ficar assim mesmo. Como eu falei, dá agonia, né, de ver. Mas já tá tudo organizado ali. Eu tô tão agoniada. Eu já tenho, lógico, eu já tenho as minhas... Tem 2, 3 modelinhos de cortina na Shopee, lá no meu carrinho. Lógico que tinha que ter, né? Mas agora não vai poder comprar nem a cortininha. Eu tenho 3 modelos, da mais barata até a mais cara, mas não vai poder, nem a mais barata. Aí, vai vendo, olha o desespero. A minha sogra me deu esse trem aqui pra gente colocar em armário, pra não riscar, igual a gente já fazia, acho que a gente deu risada, né? Porque a gente sabia que a gente não ia ter armário. Mas o tamanho disso aqui, eu não vou abrir, senão vai bagunçar tudo, eu tô com uma mão só. Quase coube aqui. Faltou 2 palmos, quase. Nada combinando com nada, porque é lógico que eu quero aos poucos ir combinando as coisas, né? Aqui o carro-chefe é o azul, cor de terra. Então o sonho é deixar tudo meio que combinando, né? Quase que eu colei esse negócio aqui pra esconder isso aqui. Mas a gente vai ficar assim. Porque senão, além de ficar faltando 2 palmos, ia ficar muito carnaval, né? É muito bonitinho, mas não pra ficar um carnaval todo aqui. E é isso, aí a loucinha do almoço. Hoje eu fiz um almoço bem decente, melhor que os outros dias, porque como já tá mais organizado, eu já consegui também ter uma noção melhor das coisas. Eduardo foi na cidade ontem, comprou ovo, algumas coisinhas que tava faltando, né? É isso, organizando, galera, organizando. E o Eduardo me contou, me chamou agora aqui, ele falou, pô, tá tempo de chuva também, então de qualquer forma não dá pra fazer no improvisado, vai chover, gente, pelo jeito, uns 10 dias quase aí seguido, tá? Por isso que a gente mudou, né, como eu já mencionei antes, porque ia pegar um tempo feio de chuva aí. O Eduardo comentou de um galinheiro, tá? Não vou dar muitas notícias, mas vamos de spoiler. Vai ser parte do galinheiro, que também nós vamos fazer não vamos fazendo o que a gente deseja, porque a gente quer fazer um negócio muito bem feito, até por segurança das galinhas, tudo quando elas ficarem presas, né? Porque a intenção é ficar solta. Mas no período que elas têm que se recolher, né, tudo, já ficamos sabendo aqui ontem que a gente já imaginava que tem lobo-guará, principalmente ali, ó, onde tem plantação de abacate. Quando tá em período de abacate, eles aparecem porque comem abacate, eu nem sabia disso. Mas aí, enfim, para proteção delas. Então, o Eduardo estava aqui vendo algo ali, já mostrou para mim para fazer temporariamente para a gente ter uma ou outra
por causa dos ovos e para comer os bichos, né, gente? Que é o que todo mundo fala que a gente precisa aqui, de galinha para comer os bichos peçonhentos e das vaquinhas, pelo menos umas 2 vaquinhas, para ajudar com o mato ali, né, gente? Porque quando tinha as vaquinhas que o moço deixava aqui, esse mato não era desse jeito. E aqui era abandonado e não tinha um mato desse tamanho. Então as vaquinhas vão ajudar, né? Nesse sentido também. Fora que a gente já tem vontade de ter. Gente, a gente tem vontade de ter muita coisa. Mas agora a gente tem que ir com muita calma, né? Muita calma, porque são muitas coisas acontecendo e tem prioridades antes, né? Então não dá. Relíquias e herança da minha mamusca para mim. Vocês não têm noção que eu quase chorei, eu dei pulos de alegria quando ela me deu esses trem aqui, ó. E eu não vejo a hora de poder deixá-los expostos, né? Porque aqui a gente tá se virando do jeito que pode. Ó, eu não vou arriscar, gente. Uma hora eu conto pra vocês, quando a cozinha estiver mais ajeitada, um dos motivos dela ter me dado isso aqui. Porque ela já tinha me dado um outro negócio, vou falar pra vocês. Ela me deu duas vasilhinhas assim, 2 Marinex, né, assim. Só que daquele Eternal Ray, alguma coisa assim, que é branquinho leite com as gravatinhas laranjinhas. Parece uns peixinhos laranjinha. Me deu essa e essa. Que eu fiquei super feliz porque eu tinha várias memórias afetivas com essas coisas e com aquilo lá. E na nossa mudança, quando aconteceu do telhado cair, aconteceu o que aconteceu lá na outra casa, elas quebraram. E eu fiquei muito mal, mas muito, muito mal mesmo, assim. Eu tenho muito apego com algumas coisas, assim. Quando tem a ver com coisas emocional, memória afetiva, eu sou bem difícil, assim, de desapegar. E eu fiquei sofrendo dias, porque aquilo quebrou, entre outras coisas que quebrou também. E ao saber disso, que eu não tava legal, que eu tava sentindo falta, ela me veio com essas peças aqui no dia que ela fez um café pra mim e pra minhas irmãs de despedida. E quando eu vi, gente do céu, porque isso aqui também tudo eu tenho memória dela. Aqui ela fazia um tal de frango xadrez, ela gostava muito de preparar aqui. Essas marinex, né, sempre assim com salada. Eu vou tentar mostrar essa daqui pra vocês, ó, peraí, muito cuidado. Eu tenho muita lembrança dessas vasilhinhas aqui, ó. Gente, eu procurei na internet, nem acho mais dessa vasilhinha aqui. Achei uma parecida dos anos 80. Agora essa daqui é dos anos 70, né? E essa daqui, além de ser da minha mãe, tem a ver com a minha avó também, paterna. Que era uma italiana, pensa numa italiana que falava tudo enrolado e eu tenho tanta falta dela, Dona Michelina. E tem a ver, minha mãe trocou peças com a minha avó, com essa avó paterna, né? Então tem coisas assim, tem muita história. E a mamusca me deu pra trazer pra cá, ó. E eu fiquei. Agora só falta ter onde expor, né, gente? Expor e usar, lógico, porque eu vou usar. Mas aqui do jeito que tá agora, não posso, né? Não posso enfeitar do jeito que quer, colocar as coisas do jeito que quer. Aqui tava mandando uma mensagem pra minha sogra e falando também. Tem muita coisa que eu lembro dela, porque ela também me dá várias coisinhas. Então, assim, ó, esses enfeitinhos mesmo que eu coloquei aqui, ó, foi ela que me deu, entre tantas outras coisas, viu, gente? Aqui, ó, ela sabe o quanto eu amo chá, então ela me dá várias coisinhas relacionadas a chá, já ganhei. Então tem muita coisa assim que lembra a minha sogra aqui, sabe que pra mim é minha segunda mãe também, minha amigona. Tava falando pra ela, tem várias coisinhas que eu olho e eu lembro, né? E muitas coisas que eu tenho de cozinha foram a minha mãe e a minha sogra que me deu no início do meu casamento. Eu acho que uns 70% das minhas coisas de utensílio foi tudo ainda da época que a minha mãe e minha sogra me deu. Então, ó, isso aqui mesmo, ó, a panela suja. Ó, minha sogra que me deu pra trazer pra cá, que eu tô apaixonada. Eu coloquei óleo, é de outra coisa, mas eu quis colocar óleo. Isso aqui, ó, foi o meu sogrinho que me deu há muito tempo atrás e agora tá super combinando aqui. Então, onde eu olho, assim, principalmente em coisa de cozinha, lógico que tem outras coisas, me faz lembrar, né? Muitos utensílios muito antigos, de quando eu casei, realmente. Gente, o Igor já tá quase virando um membro da casa, olha.
9 horas da noite. Igor chegou aqui às 5, 4. Não sei, ó. Tá lá o Igor mexendo na energia. Aqui, como vocês podem ver, ó. Dá um oi, filha. Rebequinha indo tomar banho, né, filha? Vamos mostrar aqui fora. Dá pra ver nada, né? Mas aqui também hoje não tá dando pra ver nada, gente. Pensa num breu que não tá dando pra ver nada. Até a lua tá escondida hoje e só tem as estrelas aqui que tá brilhando bastante, mas um breu mesmo. Breu, não vou nem filmar mais, só pra vocês terem noção que assim, ó, a gente só tá vendo palma aqui, ó, por causa da luz aqui, ó. Muito escuro mesmo, muito. Essa noite tá bem escura, igual a noite que a gente saiu daqui, que ainda tava mexendo aqui em questão da obra. Meu Deus do céu. Rebequinha com medo. Não é calgueu não desse jeito. Vamos tomar banho, né? Dia seguinte por aqui no sítio, hoje é sabadão. Noite de muita chuva por aqui, até assustei, porque foi a primeira vez que, assim, eu vi ou não vi, tá? Porque ver eu não vi. Por quê? Foi quase de madrugada. Foi uma chuva muito forte, diferente da chuva de ontem. Choveu bem à noite também, mas essa noite a chuva caiu de verdade. Então, noite de chuva, agora tá sol, mas tá chuviscando, tá caindo uma garoinha. E já adianto para vocês que eu estou melhor, graças a Deus essa noite também dormi muito bem. Tirando só a dor no corpo, que eu acho que ainda vai ficar um tempo, né? Mas assim, o resfriado, tô melhorando, não tive febre. Então assim, tô melhor, até tô com a carinha melhor. E de qualquer forma eu ia gravar pra vocês. E agora eu vou aproveitar que eu tô com a mão na massa. Eu tava aqui dando uma geralzinha no tanque, que ele ainda tava bem sujo, tinha resto de cimento. Tava dando uma geral nele, por quê, gente? Hoje eu vou mostrar pra vocês, começar a mostrar, digamos, eu posso dizer assim, as dificuldades que nós vamos ter, as novas adaptações que nós vamos ter que ter. A gente já sabia disso antes de vir, nós já pensamos em várias coisas, então assim, ser pego de surpresa aqui vai ser uma coisa ou outra, né? Porque a gente já pensou em muita coisa antes de mudar pra cá, claro. E uma delas é o cuidado que a gente vai ter que ter por causa do biodigestor. Então, eu vou ter que me adaptar com várias coisas novas relacionadas à limpeza, ao que eu vou usar. E assim, falando nisso, né, no biodigestor, no que eu tenho que fazer, o que que acontece? Roupa, nós temos, deixa eu cortar um pouco o assunto. Nós temos roupas ainda para usar, mas as roupas íntimas acabaram. Então, assim, eu vou ter que lavar. Eu tô me sentindo bem mulher de sítio. Eu já fiz várias coisas que eu falei, nossa, eu já tô da roça mesmo, tendo que adaptar mesmo. Vou lavar umas cuequinhas na mão, umas carçolas na mão, né? Por quê? Não tenho por que nós ligarmos a máquina pra só esse tanto de coisa. Já tem roupa pra lavar? Tem. Mas, como não temos o varal ainda, tá em tempo de chuva, o Eduardo não fez o varal provisório também. Eu acho que ele tá com medo de fazer um varal provisório e o varal ficar aí, sabe? E ele é muito chato pra essas coisas. Mas assim, eu tô precisando. Não sei onde eu vou pendurar, brinquei que eu vou fazer, pendurar até na cerca se precisar. Mas vou ter que achar um cantinho aqui que fique mais ou menos, eu tô até pensando meio que aqui embaixo, assim, ó. Tá vendo, ó? Pendurar alguma coisinha aqui, fazer um varalzinho aqui no alto, assim, só pra dar uma secada aí, gente, porque período de chuva agora, né? Vão ser vários dias de chuva. E tem que encarar, né? A gente não pode ficar sem roupa. E essa é uma das dificuldades que a gente vai ter. Assim, tempo de chuva, nós ainda não temos uma área coberta aqui fora, né? Então, a gente ainda tá pensando também de onde vai fazer o varal, né? Mesmo que seja o varal que fique de vez. Mas nós não temos área coberta aqui fora. Então, isso era uma das coisas que a gente já sabia que ia padecer um pouquinho pelos bichos também, né? Que tem que ficar tudo dentro de casa. Gente, sujeira dentro de casa, assim, graças a Deus eu já tô desencanando. E eu falo que o cachorro, o nosso mascote, já foi um teste na outra casa que a gente tava. Ele teve que ficar dentro da casa por causa da piscina. Então, eu já tava falando ali que pra mim já era um teste, porque eu tenho muito toque, eu tenho muitas manias. Então já tá sendo, já tava passando por esse teste antes.
Gente, olha, eu dei uma pausa no vídeo pra vocês terem noção de como eu tô cansado. O celular tava pesando no meu braço. Eu peguei o tripé pra continuar falando pra vocês. E onde eu tava era sobre esse teste com os bichos, né? Porque, gente, pensa, o cachorro é um cachorro que ele precisa se exercitar, principalmente pela raça dele, é filhote, ele fica super agitado se ele fica preso. Então, de ontem para hoje a gente começou a soltar mais ele, acompanhar mais ele andando solto, estão se divertindo, amando os bichos. Porém, os gatos e o cachorro toda hora, com a pata molhada, com terra, coisas que a gente já sabia e já imaginava, entrando dentro da casa. Então, para limpo? Não para. Eu ainda não fiz faxina, por quê? A casa tá 80% organizada já, tá? Então, assim, estamos no finalzinho mesmo. Eu vou deixar para mostrar para vocês a casa pronta. Então, a faxina mesmo vai ficar por último. Falando em faxina, a minha sorte é que eu já tinha começado a limpeza pesada antes da gente mudar. Então eu tinha conseguido fazer bastante coisa de limpeza pesada. Ficou algumas coisas para trás, que eu vou ter que fazer aqui agora na casa, a gente estando aqui, mas eu já tinha adiantado algumas coisas relacionadas à limpeza, então isso assim foi muito bom. Mas vai ter que ser feita uma faxina, né? Novamente, é claro, depois que a gente acabar de organizar. Então, assim, gente, varrendo, né, toda hora, mas assim, eu de verdade não tô surtando com a sujeira. Porque eu já percebi que não vai ter jeito. Os bichos vão sujar, a gente sai, entra, por mais que bate o pé, suja. Então é assim, gente. Vai ser nesse nível. Eu já tô ficando zen relacionada a isso. Graças a Deus eu tô me adaptando mais rápido do que eu esperava com várias coisas. Eu achei que eu ia demorar um pouquinho mais para conseguir se adaptar, mas como eu sempre brinquei, eu acho que eu nasci para essa vida mesmo. Então, acho que era um sonho tão grande que eu tô relevando, tá? O Eduardo, que tava brincando muito comigo com essas coisas, tá mais estressado que eu, tá bom? Tanto que eu até zoo com a cara dele a hora que ele dá algum chilique, porque ele tá muito mais estressado nesses sentidos que eu. Agora vamos lá, eu vou mostrar aqui pra vocês uma das coisas que eu achei, vou até mostrar pra vocês, não é patrocínio, mas podia ser. O Eduardo até encomendou mais coisas dessa marca aqui. Eu já tinha pesquisado bem antes da gente mudar pra cá, o que a gente poderia usar, substituir dos industrializados. Gente, infelizmente, tudo que é muito natural, né, coisa assim, é bem mais caro. E eu achei essa marca aqui, que é quase um artesanato, tá? Ela é quase assim, tá, até que fala aqui, ó, sabão de coco tipo artesanal. Porque ele é um industrializado, só que ele é muito, muito bom. Ele, assim, é muito baixo as coisas que ele tem que poderia prejudicar o biodigestor, por exemplo. Então, nós compramos várias outras coisas dessa marca, porque eles têm detergente, tem o sabão de coco em pó. Isso aqui não vai prejudicar o meio ambiente, o biodigestor. O biodigestor é muito chato, a gente vai ter que se adaptar muito a ele. Então, essa marca aqui, ó, foi o que a gente achou de industrializada com preço ótimo. É muito assim, o preço deles assim é muito bom para ser um negócio que ele assim, ele é muito natural, tá? Ele não tem os componentes que prejudicam o biodigestor, por exemplo, só para vocês entenderem. Tem muita coisa que fala, né, no rótulo que é biodegradável, não sei o que, mas é tudo mentira. Quando você coloca lá para pesquisar no site GPT, eu, né, por exemplo, o Eduardo brinca, ele tá me chamando de chata GPT, porque tudo eu pesquiso mesmo. Eu tô o tempo todo pesquisando as coisas por lá. Então, assim, você vê que, assim, tem muita enganação. E esse aqui, lindão, barato, bom, ele surpreendeu e eu vou começar a usar muito essa marca aqui no sítio. Então, quem quiser aderir, ó, não vou mostrar pra vocês eu com a mão na massa, né, mas vai ser. Eu vou pegar, eu tenho 2 desse daqui já. Os novos produtos vão chegar segunda-feira. O Eduardo vai lá na cidade buscar. Eu vou lá já pegar o que tá aberto. Eu tenho uma barra aberta que eu já tava usando pra lavar louça. Então eu vou pegar uma outra barrinha pra eu lavar as carçolas, a cueca, enfim, tá? E eu vou explicar pra vocês já o porquê o biodigestor. Vou tentar resumir de uma forma que fique simples e que vocês entendam o porquê o biodigestor não gosta de produtos com cheiro forte, industrializado, coisas que eu amo, né, gente? Um Veja, por exemplo, cheirosão, eu não vou poder usar mais, porque essa água com Veja, tudo que eu torcer de pano que vá pro tanque, pra pia, pra descarga, não pode ter nenhum alvejante,
cloro, não pode ter nada com cheiro forte, nada com química forte. Então, vamos viver uma vida natureba mesmo. E eu já vou tentar resumir para vocês de uma forma com que fique compacta a explicação e que vocês entendam o porquê não pode usar esses produtos no biodigestor. Eu lembro de eu pequenininha aprendendo sobre compostagem na escola, então provavelmente todo mundo já ouviu sobre compostagem, como funciona. O biodigestor, ele é praticamente a mesma coisa que a compostagem, porque ele tem as bactérias boas que vão tratando esse esgoto de uma forma natural, tá? Então esse é um resumo que eu tô tentando fazer para vocês, de uma forma que simplifique isso sobre o biodigestor. Então, lá dentro é cheio de bactéria boa. E aí, se a gente usar produtos químicos com cheiro, coisa assim, mata essas bactérias. E aí ela para de funcionar. E aí começa a dar pepino, né? Então, assim, a gente não vai ter água de esgoto caindo realmente sem estar tratada, porque ele vai liberar. Ele tem todo, como o Eduardo já mostrou em outros vídeos, aí se vocês quiserem saber sobre isso também de uma forma mais, uma aula, é só voltar nos vídeos passados lá que o Eduardo fala sobre o biodigestor. Mas essa água, gente, ela pode ser usada do biodigestor, né? Como essas bactérias tratam essa água de esgoto, elas podem ser utilizadas até para outras coisas, né? Para jogar nas plantações, só não pode jogar em horta, né? Que a gente vai comer, coisa assim, mas assim, em árvores. Tem várias coisas que ela pode ser utilizada, essa água que sai do biodigestor. Então, se a gente matar essas bactérias, acabou tudo. E fora que começa a ter problema. A gente começa a ter problema com mau cheiro, pode começar a engrossar, a entupir. Então, eu não quero isso, né, gente? Porque a gente já tá aqui no fim do mundo, tudo já é muito difícil conseguir, né? Então, queremos aí agir de forma natural, melhor possível, para que tudo funcione bem. Então, eu vou ter que me adaptar a tudo isso. Então, cheirinho, gente, coisas que eu adorava, eu vou ter que ser assim, tudo natural. Eu já tenho umas receitinhas, mas eu vou falar sobre isso para vocês mais para frente. Então, aqui a gente vai usar muito vinagre para limpeza, bicarbonato e coisas naturais, né? Casca de laranja, lavanda. Então, mais para frente eu vou testar essas receitas e falo para vocês sobre isso. Mas hoje aqui esse assunto começou por causa da lavagem das carçolas e da cueca, que eu vou lavar na mão, que agora eu vou dar um jeito nesse varal improvisado. Entendido? Então, aí tá aqui a primeira adaptação, que não é a primeira, porque a gente já teve algumas aqui, mas que eu tô falando para vocês, né? Então, isso é parte da adaptação que a gente vai ter que ter e também da dificuldade, né? Porque é tudo muito mais manual, então, assim, a gente... Bom, mas eu sei que do jeito que eu tô indo eu vou bem, gente. Eu já tô, assim, muito bem em questão de adaptação, então vai dar tudo certo. Mas só pra deixar aqui registrado pra vocês, tá bom? Nem conto pra vocês a musiquinha que tava na minha cabeça. Gente, é melhor eu não contar, porque tem coisa que a gente tem medo até de pensar. Hoje em dia esse mundo tá complicado, né? E olha pra vocês verem como o tempo aqui é louco. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha o ser, vocês acham que eu tô brincando? O gato ainda é mais cuidadoso, né? Cadê? Ele tava aqui. Mas olha o ser, a criança feliz. Ó. Vocês acham que eu tava brincando? Imagina se eu ficar sortando com isso aqui. Olha isso. Imagina. É chuva.